E aí, pessoal, graça e paz, mais um vídeo, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui estamos todos bem. Bom, eu começando a preparar esse vídeo aí, me deparei com a situação que eu não penteei cabelo hoje. Mas eu também não vou pentear por enquanto, então nós vamos gravar desse jeito mesmo, tá bom? Bom, nós temos já há muitos anos, isso é, aliás, há décadas, né? A briga da ciência com a religião. Bom, o que nós temos assim hoje para falar? Vou falar a respeito da evolução. Vou falar a respeito da criação do universo. Uma das teorias que é mais aceita é a do Big Bang. A do Big Bang é a teoria mais aceita, muita gente já ouviu falar. Existem outras. Na verdade, são várias teorias, mas a mais conhecida, mais popular, mais aceita no meio da ciência é a do Big Bang. Então hoje eu vou estar falando a respeito do Big Bang e no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito de Charles Darwin, a teoria de Darwin da evolução. Todas essas teorias elas casam perfeitamente com a Bíblia, com o relato da criação da Bíblia. Não há controvérsia nenhuma, não há maneira de dizer que a Bíblia ela está errada. Eles tentam fazer isso. Mas nós vamos ver hoje, somente com o Big Bang, que é o nosso tema de hoje, que está perfeitamente ligado com a conotação da ciência. Só que tem um problema, que a Bíblia ela veio antes. A Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, e eu também vou estar fazendo uma série de vídeos a respeito de bibliologia, falando como a Bíblia foi escrita, os materiais, os processos e os seus personagens. Então, nesses vídeos nós vamos ver que quando a Bíblia começou a ser escrita, não tinha nem papel, não tinha caneta. Começaram a escrever em pedaços de barro, pedaços de madeira. E a Bíblia ela veio muito antes das descobertas da ciência, não tinha nem aparelhos científicos para os profetas, para os personagens bíblicos que escreveram a Bíblia, fazer algum tipo de teste, de experimento. Então, parece às vezes até que esses grandes cientistas, descobridores da roda, que reinventaram a roda, eles leram a Bíblia antes, viram os relatos e pensaram assim, não, isso aí não é verdade, isso é mentira. Eu não acredito, eu vou escrever a minha própria teoria sobre a criação do universo e o surgimento da vida na Terra, porque o que a Bíblia está dizendo não é verdade. Porque não tem condição. A Bíblia, ela relatou perfeitamente como eles hoje descrevem como grandes descobertas, da maneira correta que é. Nós vamos ver isso hoje. Por exemplo, a ciência com o Big Bang ela vai falar que o universo, há quase 15 bilhões de anos atrás, ele era toda a massa, toda a energia do universo era contida num pequeno ponto minúsculo, que eles chamavam de singularidade, né? E esse ponto continha toda a massa do universo e de repente ele explodiu. Ele explodiu lançando partículas, que eles chamam de quarks, né? E essas partículas em menos de um minuto expandiram numa proporção gigantesca, começando a dar a primeira forma do universo. E após 3 minutos, o universo já estava se expandindo. E alguns milhões de anos depois, esse universo começou a resfriar. Então, nessa explosão, se expeliu essas partículas, começou a se expandir, não é? E os planetas que hoje nós conhecemos, eles eram uma explosão, né, gigantesca, de proporções inimagináveis. O nosso planeta Terra, por exemplo, eles dizem que ele saiu como uma bola incandescente. Com o tempo foi se resfriando. Como ele foi se resfriando, então o que acontece? Foi criando a condição para se gerar vida no planeta. Então, aqui está escrito assim, né? Eu fiz essa imagem para vocês entenderem mais fácil. Que a singularidade, né, que continha toda a energia do universo, num ponto minúsculo, isso há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. De repente houve a explosão, o Big Bang. Essa energia explode, dando origem ao princípio do universo, ao universo, né, que há 13 bilhões de anos atrás. Então o universo está em expansão a partir daí. 3 minutos depois o universo já está em expansão.
300 milhões de anos que isso aconteceu, porque na verdade isso era uma grande expansão de energia e de partículas minúsculas, prótons, quarks. 300 milhões de anos depois, o universo já estava se resfriando, que veio surgir a luz. E depois então, 15 milhões de anos depois, bem depois de surgir a luz, né? Os primeiros planetas começam a surgir como realmente os planetas que nós conhecemos. A Terra e os outros planetas estão se resfriando. Ok. Então o que a gente tem em comparação com a Bíblia, que foi escrita muito antes dessas grandes descobertas, como eles chamam? 300 milhões de anos depois do Big Bang, o universo, depois de resfriar, ele tem a condição de surgir, de ser visível à luz, os prótons de luz. Essa é a projeção deles. O que diz Gênesis 1, de 1 a 3? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele já está dando aqui um prefácio, um resumo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele vai começar a dar sentido. É uma confusão às vezes no meio do evangélico sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois que a terra veio se tornar sem forma e vazia e tal, aí eles falam que Deus criou a terra, que é a eternidade passada, com os anjos e tal. Eu não vou entrar nesse assunto agora não. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Bom, e continua. A terra estava sem forma e vazia, não é assim? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então qual que foi a primeira grande criação depois dessa bola de fogo que surgiu aí? A luz. Então tem alguma contradição com a ciência, ou a ciência com a religião? Não. João, capítulo 1, eu quero passar para vocês essa experiência aqui, muito interessante. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, diz aqui, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Usamos esse texto, vou colocar no grego aqui, para a gente ler no grego, em archen en logos kaio logos, em proston theon. Então, o que está dizendo aqui? Em arche, no princípio, e logos, logos é o palavra, tá? A gente coloca o verbo, que o verbo exprime a ação, né? A tradução colocou como um verbo, mas o logos aqui, logos, ele é palavra. Então, no princípio, a palavra de Deus, pelo seu poder contido em Cristo e o Espírito Santo, que hoje nós entendemos como mas na eternidade passada era apenas um único ser. Pela palavra de Deus tudo foi criado. Então quando Deus disse haja, a força da sua palavra, que contém todo o universo, veio fazer surgir a energia que criou tudo. Não podemos entender a teologia, a criação do mundo, uma forma infantil, depois que nós estudamos e somos adultos, como nos é ensinado na escola bíblica de Juliões como criança. E permanecemos com esse ensino durante muitos anos. Vamos evoluir, né? Vamos, como diz a Bíblia, vamos comer alimento sólido, vamos evoluir, vamos expandir a nossa mente. Porque Deus é poder, Ele é todo poder, onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele é o poder. Não vamos imaginar que a sua palavra é tão simples, é tão fraca. Eu vou criar a terra, aí surge uma bolinha de terra, de barro, e Deus fica olhando ela e pensando, que bonitinho a bolinha. Irmãos, não é assim. As coisas de Deus, elas não são pequenas, elas são grandes e poderosas.
Imagina o estrondo da força, da potência, do poder, da voz de Deus dizendo: faça, haja. É isso que a ciência quer chamar do Big Bang, mas não é. Isso é o poder de Deus, é o princípio da criação. E quando essa bola disforme, aquecida, que não era redonda ainda, porque a ciência diz que a forma da Terra ela se tornou redonda, achatada nos polos, porém parece muito ser redonda, devido à gravidade e ao movimento de translação e rotação. Então ela foi se formando redonda. Antes era uma forma, era disforme. Por isso que está escrito: a terra estava sem forma e vazia. Olha que perfeição, que casamento perfeito entre a ciência e a religião. Depois dessa grande liberação, manifestação de poder, porque vamos ser mais, assim, como diz, mais adultos, mais maduros. Deus não ia criar a terra. O que é, lindinho? Vem cá. Ele gosta de aparecer. Olha lá, dá tchau. Deus não ia criar a terra suspensa no nada. Concorda comigo? Deus ia criar a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, e a terra estava no vazio? A terra estava pendurada no nada? Ele criou também junto o universo. Entende a expressão, a manifestação de poder? Como diz João, no princípio era a palavra. Então o que era? Era a expressão da vontade, era a expressão do que se tem que fazer, tudo foi feito. Você entende isso? Então, quando a ciência diz que, vamos voltar aqui, e o universo veio em expansão, né? 300 milhões de anos depois surgiu a luz, e 15 milhões de anos depois surgem os primeiros planetas. Meus irmãos, perfeitamente, perfeitamente. É a Bíblia escrita aqui, da ciência. Ou a ciência tentando reescrever a Bíblia, né? Então o que acontece? Olha aqui, olha. A terra estava sem forma, vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou o dia, Deus, a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Perfeitamente também como a ciência diz que primeiro surgiu ali os planetas, as luzes, né? Os planetas começaram a se resfriar. Bom, então a ciência diz que primeiro surgiu a luz, depois os planetas. Aqui está dizendo primeiro o planeta, depois as luzes, porque a Terra estava sem forma, mas ela era a Terra. Ok? Então ela surgiu depois da explosão, ela estava lá incandescente, então primeiro surgiu, depois surgiu a luz, a Terra veio resfriando, de forma que se tornou habitável. E o processo continua, a Terra sem forma e vazia, 15 a 14 bilhões de anos atrás. 4 bilhões e 600 milhões de anos, então, depois do Big Bang, atrás, né? A Terra era uma bola de fogo que foi se resfriando, ela era incandescente por causa dessa explosão. Começou então a se criar condições de vida. Está aí Gênesis 1, 2, né? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Olha que interessante, que coisa mais linda. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. O que é esse firmamento? Firmamento é onde nós vivemos, né? As águas de baixo é o mar, as águas de cima são as nuvens. E nós vivemos nesse espaço. Então, olha que interessante. Deixa eu fazer aqui na maneira que cabe no vídeo, né? O mar e as nuvens. E nós vivemos, aí eu aqui, vivendo no meio disso tudo. O que a ciência ensina? Que há 3 bilhões de anos, né, com o resfriamento da Terra, esse grande vapor que continha a Terra, ele começa a se condensar, igual a tampa de uma panela quando você está fervendo a água. O vapor sobe na tampa, bate ali que ela está numa temperatura inferior à ebulição embaixo, ela começa a se condensar e gotículas de água caem e esse processo vai se refazendo até você desligar a panela. Não é assim? E a Bíblia já dizia isso há muito tempo.
Disse Deus, haja luz, a luz se forma e vazia. E disse Deus, haja a terra, né? Vamos criar terra, terra, houve terra, haja luz, houve luz. A terra, de uma grande explosão, ela começa a se resfriar, estava sem forma e vazia, começa a se resfriar, então tomar condição de gerar vida, de ter vida. E aí nós continuamos com o firmamento dos céus, né, que houve tarde, manhã, e esse foi o segundo dia. Disse Deus, ajunte-se água debaixo dos céus num só lugar e apareça porção de terra seca. E assim fez. E o que a ciência vai dizer a respeito disso também? Que surgiram os primeiros animais. Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui uma imagem. É uma imagem de estudo minha, tá? Assim, que eu uso para estudar, ok? Que eu acho ela muito interessante, porque ela vai dizer para mim. Então olha que interessante, não é assim que diz? Deus fez a separação entre as águas, foi o primeiro dia, ok? E ele disse, haja porção de terra seca. E a ciência vai ensinar que os primeiros animais surgiram na água. Depois eles foram evoluindo como répteis, indo para a terra e dando origem a animais terrestres. Aqui está dizendo aqui para mim, olha, o surgimento das primeiras rochas sedimentares depois que a Terra se esfria, 500 milhões de anos atrás. Então começou a surgir os animais aquáticos e as primeiras plantas terrestres 420 milhões de anos atrás. Então, meus irmãos, não é preciso brigar com a ciência, é preciso só entender, para quando você for questionar, você saber argumentar. Olha, a Bíblia vai dizer assim também, haja luz e houve luz, viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas, como eu já disse. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento, águas sobre o firmamento. Chamou Deus o firmamento o céu, houve tarde de manhã o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção de terra seca. E assim se fez. Eu vou até fazer um vídeo também a respeito da Pangeia, que era uma porção só de terra, né? Assim que a ciência ensina. Ele está dizendo aqui uma porção de água e uma porção de terra. Hoje nós temos várias porções de água, dividindo em vários oceanos e várias porções de terra. Olha como que a ciência e a religião são perfeitas, porque Deus deu sabedoria ao homem para descobrir essas coisas. Porém, ele já tinha revelado antes. Tudo casa perfeitamente. Então está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que os vapores, quando vão se resfriando, né, eu já disse, a condensação, separação entre as nuvens e o mar, o grande mar, ok? E os vapores baixando, então é possível ver o céu, como perfeitamente está descrevendo a Bíblia aqui. E ela fala que tem uma porção de terra, ok? E a ciência vai dizer para aqui, eu tenho aqui os meus alfarrábios, né, os meus hieroglifos. Está aqui, 400 milhões de anos, 300 milhões de anos, 230 milhões de anos, a evolução dos animais, de marinhos para terrestres. E o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz em Gênesis 1:11, disse, produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Olha para você ver, não é isso que a ciência ensina? Existiam rochas rudimentares, rochas primitivas até mesmo antes do surgimento dos primeiros animais marinhos. E essas rochas então produzindo então o quê? As suas relvas, ervas primitivas. Olha, e ele continua. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo era bom. Essas foram as primeiras formas, na verdade, primitivas de vida. E com a separação das águas, mar e nuvens, surgem as primeiras porções de terra, brotam as plantas primitivas.
500 milhões de anos atrás. Assim como a Terra, os astros do céu esfriam, forma-se a Lua e o Sol continua queimando. Então, só voltando um pouquinho, né? Aqui nós estamos em torno de 300 milhões de anos, mais de 500 milhões de anos os astros resfriaram, como a Terra, a nossa Lua. Não é assim que houve primeiro? Bom, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais para estações, para dias e anos. A ciência quer dizer que a Lua é um pedaço de rocha que se desprendeu da Terra ou de algum outro planeta a partir do choque de um meteoro gigantesco. Então, pelo movimento também ali da gravidade no espaço, né, por milhões de anos, se tornou uma forma arredondada. A Bíblia diz que Deus criou o firmamento, Deus criou os luzeiros, a Lua e o Sol. Há 500 milhões de anos atrás, como eu disse, começou o resfriamento do universo. A Lua também ela veio como uma bola de fogo incandescente, dessa explosão também foi se resfriando, como a Terra se resfriou. E é perfeito porque Deus descreve isso. O Sol, por outro lado, se manteve incandescente e queimando até hoje. E aí eu prefiro, acho que até se eu não fosse cristão, eu preferia muito mais acreditar na Bíblia do que na ciência. Porque tem certas teorias que não casam. Não rola, sabe? Não, sei lá, é esquisito. A Bíblia ela é muito mais coesa, ela é muito mais fácil de aceitar quando você entende. E ele continua: e seja para luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para alumiarem a terra. Houve tarde e manhã, esse é o quarto dia. Aí o que a ciência indica também, fala que as estrelas ainda estão queimando, né? São formas incandescentes de gases, de matérias que geram luz. E estrelas que já morreram há milhões de anos, aí a luz dela ainda está viajando pelo universo. Perfeitamente também, como a Bíblia diz. Então vamos caminhar? Bom, a ciência indica assim, né, que a evolução é essa, de animais aquáticos começarem a ir para a Terra e então evoluir para os animais terrestres. Nós vamos estar falando sobre a evolução de Darwin depois. Então, disse Deus também, Gênesis 1:20. Provem-se as águas de enxame de seres viventes, e foram evoluindo, e voem as aves sobre a terra. Foram evoluindo sobre o firmamento dos céus. Foram evoluindo, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. Não é assim? Animais marinhos evoluindo para répteis. Répteis entra animais de 2 pernas, 4 pernas ou sem pernas. Seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as... E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicáveis, enchei as águas dos mares, e da terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Então, as primeiras formas de vida, a ciência, como eu disse antes, foi ensinar que há 300 milhões de anos atrás, os primeiros animais a surgirem são os marinhos, começam a ir para a terra, formam os répteis, né? E répteis sentem a necessidade de voar para encontrar o alimento que às vezes talvez na terra estão escassos. Esse é um dos sentidos da evolução, é a busca pela sobrevivência. 230 milhões de anos atrás, dos répteis vão surgir todos os outros animais, chamados então pela ciência de... A Bíblia já dá essa linha do tempo. A Bíblia nos dá essa linha do tempo, só que de uma forma reduzida, uma forma compacta. Puxa vida, mas nos ensinos foi Moisés que escreveu, pelo menos recitou para alguém escrever o Gênesis. Ele teria condição de explicar isso tudo que a ciência explica?
Acho que nem se Deus revelasse para ele, ele não entenderia muitas coisas. Foi escrito da maneira que o povo entenderia, e veja bem, a Bíblia não foi escrita só para você, ela foi escrita para todos que leriam. Isso no passado, na fase primitiva da Terra. Então eles precisariam de ter uma linguagem entendível, uma linguagem que se entenda. Existe essa palavra entendível? Depois eu vou pesquisar, mas se não tiver, eu acabei de inventar tem que ser entendido. E eles eram homens primitivos, homens antigos, pastores de ovelha. Até antes, Caim, Abel, Adão e Eva, a geração que veio depois de Caim e Abel, depois de Noé, eram primitivos, ok? Então precisava de ser entendidos para eles também, não só para nós. Essa era a linguagem da época. Então vamos continuar aqui. Então a última parte que eu quero trazer hoje para vocês é o seguinte. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejem pela terra. Criou, pois, o Deus o homem à sua imagem e semelhança. A criação do homem, então, a ciência diz que foi o surgimento dos primeiros homens há 65 milhões de anos atrás. Assim como na Bíblia, o homem foi o último a surgir. Na Bíblia também, foi o último a ser criado. 65 milhões de anos, os répteis vão surgir todos os outros animais, que é um evento chamado evolução. Vamos estar navegando nas curiosidades bíblicas ao longo do tempo aqui no canal. Você pode até se inscrever se você quiser, para você receber a notificação quando eu postar um outro canal. Vamos estar falando a respeito de a idade da Terra, a idade do homem. Nós vamos voltar lá primeiro no princípio da criação, em Gênesis também, como estamos usando hoje, para entender como que de milhões de anos atrás o homem tendo uma vida inimaginavelmente prolongada, expectativa de vida gigantesca, milenar, como que ele vai cair para viver na média de 100, 110, 120 anos, que era o normal, o propósito de Deus. Nós vamos falar sobre isso também. Então, eu espero que tenha ficado entendido de uma forma bem simples. A ciência não redescobriu a roda, não. Ela fez um plágio, ela fez uma falsificação muito feia, muito descarada do que a Bíblia já nos informa, já nos demonstra. É triste ver que a Bíblia por si só não serve para muitas pessoas, Eles se acham melhores do que Deus e querem criar suas teorias, mas as teorias não se sustentam. Você sabia que nem todo cientista aceita essa teoria da evolução, essa teoria do Big Bang? Não é aceita 100% pela comunidade científica. Assim como a de Darwin também. Sempre tem alguém questionando com uma nova teoria. Ou seja, se é teoria, não é comprovada. É uma teoria. Okay? A palavra mesmo já diz. Eu tenho uma teoria sobre algo. Como é essa teoria? É assim, esse assado. Você pode comprovar 100%? Ainda não. Estão em estudos. Então, o que eles estão fazendo? Montando aí aceleradores de partículas, aparelhos gigantescos, bilionários, para tentar reproduzir a explosão do universo, o impacto do Big Bang e as partículas que continham no princípio do universo. A matéria escura, como eles chamam. Então, estão tentando provar ainda. Eu prefiro ainda acreditar na Bíblia, para mim é o suficiente. Está perfeitamente alinhado com o que a ciência quer provar que não foi verdade. Ok? Então que Deus abençoe sua vida, espero que tenha ajudado alguma coisa. E se Deus abençoar, daqui um dia ou dois no máximo, nós teremos um outro vídeo aí. E você pode aí se inscrever no canal para ajudar a gente nessa questão aí da divulgação, mandar para um amigo, mandar para algum irmão da sua igreja e ajudar a expandir o conhecimento, tá? E para que eu faço isso? Uma vez eu entrei em discussão com um ateu cientista muito inteligente, e eu soube defender a minha fé a respeito do que ele expressava, a ponto de ele mesmo
encerrar a discussão. E eu achei isso interessante. E eu pensei, puxa vida, quantos cristãos podem estar nessa dificuldade, podem estar numa faculdade, sendo bombardeado, mas ele não tem como se defender, não tem conhecimento para defender a sua fé. Então eu estou aqui servindo vocês. Jesus disse que maior é aquele que serve. Então eu quero servir você. Eu quero dar a você o que Deus me deu para que você possa também se defender, você possa mostrar que você tem conhecimento da fé que você professa, do Cristo e de Deus que você serve. Espero realmente que te ajude. Amém? Deus abençoe sua vida.